Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro de olho, um centroavante e artilheiro para a próxima temporada. Nome que eu acho interessante, que pode ser uma alternativa daquelas boas e baratas para a disputa aí da primeira divisão. Além disso, quero falar com vocês sobre o Paulo Pezzolano, que admitiu ter recebido propostas recentes para deixar o Cruzeiro. Será que tem chance disso acontecer? Inclusive o que a própria diretoria do Cruzeiro falou um pouco sobre isso e também o próprio técnico em uma rádio uruguaia. Além disso, quero falar com vocês, para terminar aqui também, sobre os ingressos vendidos para esse jogo contra a equipe do CSA e realmente a expectativa do Cruzeiro bater público ali, o recorde na temporada e também casa bem cheia para esse último jogo, né, da Série B, que tem a chance também de rebaixar a equipe alagoana para a Série C do Brasileirão. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 40 mil inscritos até no final do ano. E até vou pedir desculpas novamente que a energia aqui no caso acabou caindo quando eu estava começando a gravar o vídeo aqui para vocês, parece que foi no prédio inteiro aqui. Então acabou que eu resolvi ligar ali, abrir a janela só, né, deixar essa luz natural, não vai ficar tão escuro, mas não vai ficar claro, né, vai ficar uns pontos aí um pouco escuro. Eu sou um pouco enjoado, eu gosto da iluminação muito bem arrumada, mas hoje não vai ser possível, mas pelo menos trazendo aqui o conteúdo para vocês, beleza? Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado dos nossos patrocinadores da BetWinner, Casa de Apostas Esportivas, que eu quero destacar o jogo do Cruzeiro amanhã contra a equipe do CSA, onde eu coloquei aí, no caso, uma vitória do Cruzeiro, eu coloquei R$50 lá na BetWinner para apostar nessa vitória da Raposa, tá com uma cotação muito interessante, igual a vitória do Cruzeiro, pagando 1,76 a cada real apostado, uma cotação bem interessante aí lá na BetWinner, uma vitória do Cruzeiro, tem também um empate a 3,52, uma vitória do CSA 7,70 e outros jogos que vai ocorrer no caso nessa Série B, como por exemplo Guarani, Chapecoense, CRB e Bahia, todos esses jogos no dia 7, né, também no domingo aí junto com o do Cruzeiro. Então para você no caso começar a fazer suas apostas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você pegar esse link e começar a apostar lá com o cupom que eu vou deixar aqui embaixo. Bom, quero começar falando aqui com vocês então sobre, no caso, os ingressos vendidos, né, para a expectativa nesse jogo contra o CSA. Lembrando que a carga disponível de ingressos é de 61.600 para esse jogo. O Cruzeiro que disponibilizou assim essa marca e já chegamos a 55 mil ingressos comercializados na manhã dessa sexta-feira. Uma notícia bem interessante que mostra aí, né, um engajamento muito forte que vai ser isolado o maior público do Cruzeiro na temporada com essa carga de ingressos que eu acho que deve vender todos, tá? No mínimo aí 61 mil devem ser garantidos no caso para esse confronto. Para você ter uma noção, o Cruzeiro pode chegar então, e deve chegar sim, a 1 milhão de torcedores em jogos como mandante na temporada de 2022, ou seja, somando todas as partidas, o Cruzeiro teria então aí 1 milhão, né, de, no caso, torcedores que levou ao estádio nessa última temporada. Para alcançar essa marca, o Cruzeiro precisaria então para esse duelo contra o CSA um número de 60.898 torcedores, que eu acho que é bem possível de ter no Mineirão. Lembrando que essa consideração não leva, né, em conta o jogo em campo neutro contra a equipe da Chapecoense em Brasília, e também não conta o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, que dividiram as cargas iguais no ingresso, porém o mando da partida foi da Federação Mineira de Futebol, que então acaba não entrando nessa conta. E durante a temporada o Cruzeiro acumulou grandes públicos, né, vai entrar também nesse jogo contra o CSA já garantido na marca do top 10, né, por exemplo, ultrapassando a marca de 50 mil, foram 7 jogos, 6 na Série B. Foram no jogo contra o Criciúma, 58 mil, contra o Operário, 52, o maior contra o Vasco, que eu fui nesse jogo aí no Mineirão, né, com 59 mil, Ituano, 56.889, que eu também estava nesse duelo, Ponte Preta, 58 mil e Sampaio Corrêa, 58.376, então sempre uma média ali de 58, né, para entrar aí nesse top do Cruzeiro. O mais baixo, entre aspas, foi contra o Operário, com 52 mil, no caso, ingressos. Na Copa do Brasil, teve o maior público até aqui, que foi contra o Fluminense, né, nas oitavas de finais, que o Cruzeiro contou aí com 58.844 torcedores. E eu quero saber a sua opinião, se você vai nesse jogo contra a equipe do CSA, e realmente um apelo muito forte, né, os ingressos sendo vendidos de forma rapidíssima, até mesmo alguns setores ali, igual o roxo superior, o vermelho superior, e realmente esgotando muito rápido. E eu quero saber a sua opinião e a sua confiança para esse duelo. Tô bem animado, viu, para assistir esse jogo aí no final de semana. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o Paulo Pezzolano, que no caso o Pedro Martins deu uma entrevista ao Globo Esporte e comentou um pouco sobre a situação do treinador, que ainda segue, no caso, definida, né, para o
próximo ano, porém, lembrou, na procura de novos times e uma nova onda que vai ter também de outros clubes interessados em tirar o técnico uruguaio, que tem feito um trabalho excelente, né, aqui pelo Cruzeiro. O Paulo Pezzolano, que renovou com o Cruzeiro até o final da temporada de 2023 e recentemente, né, ele revelou ter recebido contatos de outros clubes do futebol brasileiro, mas descartou, né, completamente de deixar o Cruzeiro nesse momento e renovou o contrato ainda por mais uma temporada. A gestão do Ronaldo também confia bastante no Pezzolano, é uma relação assim muito boa entre ele, a comissão técnica e os responsáveis por gerir, né, o Cruzeiro. E, inclusive o Pedro Martins, nessa entrevista ao Globoesporte.com, que trouxe a matéria, ele comentou o seguinte: o contrato do Pezzolano foi renovado no meio da temporada e ele tem reforçado muito que gosta de, no caso, debater projeto. Ele não vai ficar analisando só o curto prazo, a gente confia muito no que nós vemos construindo com ele. Ele sempre vai analisar o projeto e não tenho dúvida que o projeto do Cruzeiro é muito bom. Então disse aí o Pedro Martins, e nesse momento voltou aqui a luz, né, do nada, então eu vou continuar aqui gravando o vídeo. O Pezzolano, que além disso, né, comentou um pouco sobre, no caso, o contrato dele com o Cruzeiro, que lembrando, né, renovou pelo menos até o final de 2023, até o término da Série A, ele está garantido aqui então no Cruzeiro. Ele falou o seguinte: eu tenho um contrato com o Cruzeiro e estão surgindo ofertas de outras equipes do Brasil e também no caso de outras equipes do Oriente Médio. Porém, estou muito feliz aqui no Cruzeiro com o Ronaldo e já estamos falando de contratações para o próximo ano. Então, essa foi a entrevista do Pezzolano a uma rádio uruguaia, né? No caso, há um mês. Então, realmente, o Pezzolano não vejo saindo do Cruzeiro, pelo menos até o final dessa próxima temporada. E que bom, né? Eu acho que tem tudo para fazer um trabalho excelente aqui na frente da Raposa. E quem sabe, por exemplo, vai aí bem na Série A pelo Cruzeiro, vamos para a Sul-Americana, ele fica até o final de 2024, algo nesse sentido. Aí beleza, ele vai lá, quer sair para o futebol europeu, ao invés dele sair para um outro time, por exemplo, um Celta de Vigo da Espanha, por que ele não vai para o Valladolid, né? Então, já que ele, surgiu proposta, eu quero ir para o futebol europeu, então vai lá, aceita uma proposta do Ronaldo, por exemplo, do outro time dele e vai comandar o Valladolid. Eu acho que seria algo mais interessante, né? E até mesmo para segurar o treinador o máximo de tempo possível aqui no Cruzeiro, porque eu gosto muito também do estilo de jogo do Pezzolano, vai ser um sucesso ano que vem na Série A. Eu vejo que é um treinador único no Brasil, tá? Realmente esse estilo de jogo, talvez o Fernando Diniz ali tem algumas características, mas eu vejo muita diferença. Parece, mas parece distante, sabe? É igual você comparar o Abel Ferreira, o Fernando Diniz e no caso o Pezzolano. Eu sou bem imparcial assim nessa, sabe? Não é porque eu torço pro Cruzeiro que eu vou achar esse cara o melhor, não. Mas, por exemplo, eu vejo que o melhor seria, entre aspas, o Abel Ferreira, por conta dos resultados que já demonstrou, mas o estilo de jogo que eu, Gustavo, mais gosto seria justamente aí do Pezzolano, e eu quero saber se você concorda também, né? O que você acha do treinador que tem encantado aí a torcida do Cruzeiro nesses últimos meses. E bom, caiu a energia aqui de novo, mas vamos continuar aí o vídeo, não tem muito o que fazer. Quero falar agora sobre o atacante o Everaldo, que de acordo com, no caso, algumas informações, inclusive os créditos aí pro Renato, do Camarote Esportivo, meu amigo aqui também de Cruzeiro, ele que trouxe essa informação ontem, na quinta-feira, que o Everaldo interessa a Raposa para a próxima temporada. Eu achei um nome interessante, tá? O Everaldo, que eu conheço há um bom tempo, para falar a verdade, porque vocês sabem que eu sou aqui de Goiânia, né? Inclusive, no caso, postei aqui no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar na tela, Gustavo.crz, que eu voltei aqui para Goiânia. Tava, inclusive, primeira vez um jogo do Atlético Goiano aí contra a equipe do Santos, né? Fora de casa. E realmente eu acompanho o Everaldo tem um bom tempo, desde quando ele jogava aqui pelo Atlético, né? Já ouviu falar muito dele, no caso lá no Brasileirão de 2017, onde na reta final do ano ele fez 15 partidas e 5 gols marcados, inclusive gols ali contra o São Paulo, foi muito bem naquela reta final do ano, tanto que ele saiu e foi jogar, no caso, lá no time do México, no caso, no Querétaro do México. Surgiu ali na base, no caso, de alguns times paulistas, rodou bastante, e profissionalmente jogou por Paysandu, Água Santa, Santo André, e essa excelente passagem na Série A pelo Atlético Goiano, jogou 2 anos lá no México e voltou a Chapecoense na Série A, né, de 2019, brigando pela artilharia do Brasileirão. Naquele ano realmente um ano muito atípico da sua carreira, 52 partidas, 19 gols marcados e 2 assistências. Então, depois daquele ano muito acima da média no futebol brasileiro pela Chapecoense, ele foi comprado pelo Kashima Antlers do Japão. Na época, um valor... foi difícil achar informações, até não tenho certeza, não é realmente o valor oficial, porque eu só vi em alguns portais falando que era próximo dos 8 milhões de reais, tá? Então ele foi lá para o Kashima Antlers e assinou contrato até dezembro de 2023. Então não é um contrato tão longo, tem mais um ano de duração. E por lá realmente tem apresentado uma queda. Primeiro ano dele foi sensacional pelo Kashima, fez 36 partidas, 18 gols
e 5 assistências. Em 2021, 38 jogos, 9 gols e 8 assistências, aí caiu um pouco em relação aos gols. E nessa atual temporada foi o ano que ele menos jogou, soma até aqui 27 partidas com 7 gols marcados e 2 assistências. Se você for pegar o geral dele lá no Japão, ele tem, no caso de acordo com o gol, um total aí 102 partidas com 36 gols marcados e outras 21 assistências. Não acho números ruins, acho o Everaldo um bom atacante e não tem uma idade tão avançada, né? Tem 31 anos de idade, então tá dentro daquele projeto da SAF do Cruzeiro. Quem sabe o Kashima Antlers, vendo assim o contrato dele acabando, não tem sido muito utilizado, quem sabe não aceite liberar, né, ele em definitivo, com o Cruzeiro pagando seus salários em definitivo, né, o valor integral, e vir para o Cruzeiro, ou por exemplo uma compensação financeira bem baixa. Mais um nome aí que estaria na mira do Cruzeiro, e dá para ver, né, que a Raposa segue interessado em alguns nomes no mercado. Até quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Edu e o Lincoln têm condições para serem os titulares do Cruzeiro na disputa da Série A? Enfim, eu vi muita discussão sobre isso, alguns falando que não, o Edu merece continuar aqui no Cruzeiro, outros falando que ele não teria condição de disputar a Série A, no máximo teria que ser um reserva, e o Ronaldo trazer um atacante para ser o titular. Quero ouvir a opinião de você aqui embaixo. O que você acha desse assunto? Se você concorda, discorda, estou curioso para ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 40 mil inscritos até o final do ano. Então conta aí com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal para vocês. No vídeo de ontem, falando sobre alguns nomes sendo especulados também e quais posições a Raposa deve buscar reforços na próxima temporada. E falando em reforços, esse aqui também onde eu falo sobre o Pedro Martins, que respondeu o que esperar do Cruzeiro em relação a grandes reforços para a temporada de 2023. Vai lá conferir também esse vídeo e o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!